Preste atenção, pois o que nós temos para te falar aqui hoje vai mudar absolutamente tudo sobre a forma como você se comunica com os homens. O que estamos prestes a te mostrar vai te ajudar a conseguir o que você quiser dos homens. E isso é tão revolucionário, mas ao mesmo tempo tão simples, que você vai sentir como se você tivesse ganhado superpoderes com o sexo oposto. Meu nome é Juliana. E eu sou Felipe, e nós vamos te mostrar uma maneira de burlar o cérebro lógico de um homem e falar direto ao seu coração, usando palavras super simples, mas poderosas, que vão fazer qualquer homem se derreter nas suas mãos. Nós chamamos essa abordagem de regras da atração, e usando isso você vai conseguir que qualquer homem faça absolutamente qualquer coisa que você queira. Se você ficou frustrada no passado, pois mesmo tentando dizer tudo perfeito para que ele gostasse de você, ainda assim você não conseguiu o resultado que você queria, a partir de agora você pode respirar aliviada. Pois nós vamos te ensinar a influenciar os homens de uma maneira poderosa que a maioria das mulheres nem sonham que é possível. É como se você tivesse controle total sobre a mente dele, só que muito melhor. Estamos prestes a te dar uma vantagem injusta no jogo do amor, que vai te proporcionar uma confiança inabalável de saber exatamente o que dizer nas principais fases da conquista, para você finalmente ter a vida amorosa dos seus sonhos. Quando você usar as regras da atração, os homens vão fazer fila para te conhecer, vão implorar para ser o seu namorado, vão abandonar os maus hábitos em um piscar de olhos só para te agradar, vão se abrir com você sobre o que eles estão sentindo e te tratar com muito carinho e romantismo. E tudo isso sem que você precise levantar um dedo sequer. Ou se você já está em um relacionamento, as regras da atração vão transformar o seu namorado ou marido em um parceiro carinhoso que te aprecia, que te trata com muito amor e quer fazer absolutamente qualquer coisa para te fazer feliz. Até mesmo se ele é o tipo de cara que parece não se importar muito e nem é muito romântico. Ele vai querer assumir um compromisso eterno com você, vai pedir para vocês morarem juntos e até mesmo cair de joelhos para te propor casamento. Ele vai implorar para dar o próximo passo que você vem esperando no seu relacionamento. E a gente sabe que pode parecer bom demais para ser verdade, mas não é. Nós vamos te dizer exatamente como fazer o download das regras da atração e das palavras mágicas que você pode usar com os homens para conseguir o que quiser em apenas alguns minutos. Mas primeiro, nós temos que te contar uma história chocante sobre duas mulheres que provavelmente você vai se identificar muito. Carol tinha 34 anos, ela era bonita, loira, cabelos longos e um sorriso tão brilhante que poderia iluminar qualquer lugar que ela chegasse. O tipo de mulher que você nunca imaginaria que tivesse problema nenhum com os homens. Depois de uma década focando somente em sua carreira como advogada, ela finalmente decidiu que era a hora de encontrar um amor e isso virou sua prioridade número 1. Após 5 meses de encontros frustrados que quase fizeram ela deletar todos os seus 4 perfis em sites de relacionamento, algo inesperado aconteceu. Carol finalmente conheceu um homem bonito em um bar especializado em vinhos que ficava na esquina de onde ela morava. "Tem alguém sentado aqui?" perguntou ele numa voz rouca, apontando para o banco ao lado dela. Depende de quem tá perguntando. Carol respondeu timidamente, sentindo o cheiro amadeirado de seu perfume e já notando seu terno perfeitamente sob medida. "Bom, e se fosse eu?" ele flertou de volta, passando a mão pelos seus cabelos. Nesse caso, o lugar é todo seu. Carol sorriu. "Meu nome é André", ele disse. "O que você está bebendo?" Prazer, Carolina. Tô bebendo esse vinho tinto delicioso, ela respondeu. "Bartender, por favor, me traz 2 taças do que ela estiver bebendo." Sua voz grossa ecoou no lugar inteiro. Carol não parava de ter a impressão de que ele parecia um Dom Juan dos dias de hoje. À meia luz do bar, Carol olhou nos olhos castanhos penetrantes de André e, enquanto bebiam vinho, Carol e André tiveram a oportunidade de se conhecerem melhor. Ela ficou surpresa com a rapidez com que ela sentiu uma conexão, e ela descobriu que, além dele ter um bom coração, ele era assim como ela. Também veio do interior e se mudou para a cidade. Quanto melhor ela foi o conhecendo, mais impressionada ela ficava ao saber que ele estava ticando todos os itens em sua lista do homem perfeito. Inteligente, engraçado, bem-sucedido, bons valores morais e por aí vai. Carol pediu licença para ir ao banheiro feminino e ela fechou a porta e ficou em frente ao espelho com as mãos no seu rosto quente e as bochechas coradas pensando: Foi o vinho ou o André? Provavelmente ambos. Meu Deus, Carol disse em voz alta, olhando para si mesma no espelho. Ele é incrível. Você não pode estragar tudo com esse, hein? E com isso, Carol prometeu para ela mesma que ela ia fazer tudo perfeito. Ela voltou para o bar e encontrou ele pagando a conta. E na hora ela pensou: será que eu deveria me oferecer para pagar? Ou será que isso ia deixar ele ofendido? O que foi mesmo que eu li sobre isso naquela revista? Ela não conseguia se lembrar. E agora, André já tinha apagado a conta e ele disse:
Eu preciso ir. Eu estou atrasado para encontrar alguns amigos, mas foi um prazer te conhecer. O coração de Carol estava batendo forte em seu peito. Será que ele vai pedir meu número? Ela se perguntou. Tudo que ela já tinha lido em guias de namoro diziam para não tomar atitude primeiro e pedir o dele. Ela não queria assustá-lo. Tocando em sua mão suavemente, André pegou seu telefone e o entregou para ela. Ela sentiu um arrepio pelo corpo todo quando a mão dele tocou a sua. Me dá seu número, ele comandou confiante. Eu adoraria te levar para sair um dia desses. Carol ficou completamente doida pelas próximas 46 horas, olhando para o telefone o tempo todo, esperando ele entrar em contato. Quando ele finalmente ligou, ela tentou o seu melhor para parecer casual, mas receptiva, assim como aquele guru de relacionamento que ela segue no Twitter disse para ela fazer. E a conversa rolou mais ou menos assim. Oi? Quem é? Ah, André? Tudo bem? Como você tá? Já me esqueceu, né? Brincou André e eles deram risada. Depois de se falarem brevemente, André sugeriu que eles fossem ao novo restaurante grego que abriu perto do trabalho dele na sexta-feira à noite. Combinado, Carol concordou, sempre tentando encontrar o equilíbrio perfeito entre se demonstrar interessada, mas nada em excesso, controlando seu entusiasmo. Durante toda aquela semana, Carol sentiu borboletas em seu estômago pensando em André. Na quarta-feira, ele mandou uma mensagem dizendo: Já é sexta-feira? Não consigo parar de pensar em você. Carol entrou em pânico pensando, o que será que eu devo responder? Ela correu para uma colega de trabalho e disse, Aninha, você tem que me ajudar. Olha essa mensagem, o que eu devo responder? Não haja muito ansiosa, aconselhou Aninha. Carol rabiscou algumas respostas em um bloco de notas, mas em seguida acabou enviando apenas algumas palavras. Me sinto lisonjeada. Finalmente chegou a sexta-noite. E quando André a viu pela primeira vez, ele passou os braços em volta dela e lhe deu um abraço bem forte. E ela sentiu novamente aquele cheiro delicioso e intoxicante daquele perfume amadeirado. Ela fechou os olhos e respirou fundo, aproveitando aquele momento e não querendo que ele passasse. O restaurante estava lotado e as pessoas estavam falando tão alto que um mal podia ouvir o outro. Então, André fez um movimento ousado de colocar a sua cadeira ao lado da dela. De vez em quando, seus braços se esbarravam quando iam pegar os talheres ou a bebida, e Carol estava em estado de êxtase, de tanta emoção que ela estava sentindo naquele momento. Eles falaram sobre os seus empregos, suas famílias, todos os assuntos típicos de um primeiro encontro. Então, André fez uma pergunta aparentemente inofensiva. O que você gosta de fazer para se divertir? Carol pensou por um momento sobre como ela deveria responder isso, pensando que precisava dar uma resposta boa para que a sua vida parecesse excitante e para que ela não parecesse desesperada. Então, ela respondeu, eu saio muito com as minhas amigas, sempre vamos aos lugares mais badalados do momento. Minhas amigas são doidas, sempre dá pra saber onde a gente tá no bar. Nós somos sempre as únicas rindo e nos divertindo horrores. André sorriu de volta, parecendo impressionado, e Carol estava convencida de que ela tinha pintado o retrato da mulher que seria divertida ele namorar e que não leva a vida muito a sério. E aí, o que aconteceu depois? Bom, vamos te dizer, mas antes vamos te contar o caso da Thaís. Thaís tinha 39 anos, com uma beleza diferente e peculiar, cabelos ruivos e ondulados, mas não é o tipo de mulher que chama atenção onde ela vai como Carol. Ela tem uma beleza mais comum e parece que não sabe se comportar direito com os homens. Assim como Carol, Thaís também tinha focado em sua carreira como enfermeira, até que ela decidiu priorizar sua vida amorosa e encontrar um amor. Após 7 meses de encontros casuais com rapazes que ela conheceu online, Thaís finalmente concordou em deixar seu colega de trabalho marcar um encontro às escuras com seu vizinho, um web designer chamado Rodrigo. Thaís não tinha o costume de ir a bares, então ela topou conhecer Rodrigo em um café em uma tarde ensolarada de domingo. No momento em que ela entrou no café, ela sentiu aquele aroma familiar de café, e aquilo acalmou instantaneamente os seus nervos. Ela avistou Rodrigo de longe, alto, arrumadinho, vestindo uma camisa aberta e uma calça jeans desbotada. Ele deu um grande sorriso em sua direção e ela percebeu imediatamente que ele era o tipo dela. Calmamente e com muita confiança, Thaís se apresentou e deu um abraço caloroso em Rodrigo, e ele retornou o abraço com muito entusiasmo. Ele cheirava bem, parecia muito limpo, com aquele cheiro de creme de barbear e mais alguma coisa que ela não conseguia identificar. Os dois se sentaram lado a lado em um sofá macio e confortável, e aí começou a típica conversa de um primeiro encontro para se conhecerem melhor. Entre um café e outro, eles conversaram sobre tudo: trabalho, interesses, família e amigos. O que você gosta de fazer para se divertir? Perguntou Rodrigo. Eu acho que eu sou chata, respondeu Thaís rapidamente.
Eu prefiro ficar em casa e ler um bom livro ou assistir um filme do que sair pra beber. Ela não tinha certeza de como ele iria reagir a isso, mas era mais pura verdade. Agora foi a vez de Thaís fazer a pergunta. Ela estava cansada de sair com homens por alguns meses e depois descobrir que eles não tinham intenção de um relacionamento sério. Então ela decidiu ir com tudo e fez uma pergunta que é equivalente a uma bomba atômica logo no primeiro encontro. Então, você quer ter filhos? Essa é uma pergunta interessante, Rodrigo respondeu com um sorriso nervoso. Olha, não tão cedo, mas sim um dia. E eles conversaram por muito tempo após a segunda rodada de cafés já terem ficado frios. Thaís não estava acreditando que eles tinham tanto em comum. Até um amor secreto por músicas ruins dos anos 80. Ela não queria que aquele encontro acabasse. Quando ela finalmente estava indo embora, Thaís estava extremamente feliz durante toda a caminhada de volta para casa, se sentindo como se estivesse nas nuvens. Sem pensar duas vezes, ela pegou o telefone e mandou uma mensagem para ele. Minhas bochechas ainda estão doendo de tanto rir. E acrescentou uma carinha feliz. No final da tarde, Rodrigo respondeu a mensagem dela falando que ele também tinha achado legal o tempo que eles passaram juntos. Novamente, sem parar para pensar nem sequer por um minuto, Thaís mandou uma mensagem de volta provocando ele sobre ter usado a palavra legal. Com isso, se iniciou uma troca de mensagens que continuou até tarde da noite. E Thaís, mais uma vez, nem se preocupou em ficar escolhendo cuidadosamente as suas respostas. Essa troca de mensagens continuou por alguns dias sem ele mencionar um segundo encontro. Thaís queria vê-lo novamente, então ela decidiu enviar uma indireta disfarçada. Ela mandou uma mensagem para ele falando o seguinte: Tainted Love tá tocando no rádio. Por que você não tá aqui, hein? Lembrando que os dois gostavam dessa música dos anos 80. Aí Rodrigo respondeu: a melhor, pior música do século. E ainda perguntou: posso te levar para jantar sábado? Depois de algumas semanas saindo e vendo um ao outro regularmente, Thaís começou a se perguntar onde o relacionamento estava indo. Embora ele estivesse se divertindo muito, ela não queria desperdiçar seu tempo se ele não quisesse um relacionamento sério, assim como ela. E no próximo encontro ela decidiu ser direta e perguntar. E no meio de uma conversa qualquer sobre os seus filmes favoritos, Thaís perguntou: Então, Rodrigo, tem uns caras me chamando pra sair, mas eu não sei se eu devo falar se eu tô namorando ou não. E aí, quem você acha que ficou com o cara e quem você acha que acabou sozinha? Se você acha que sabe, a resposta vai te deixar em choque. Nós vamos revelar em apenas um minuto, mas primeiro você provavelmente está se perguntando: quem somos nós e como é que desenvolvemos as regras da atração que nós mencionamos antes? Eu sou a Juliana da Mata. E eu sou o Felipe Miranda. E nós também somos conhecidos como Casal Austrália, pois já moramos na Austrália há 11 anos. Somos coaches de relacionamento e pelos últimos anos nós viramos verdadeiros estudantes do comportamento humano e nos especializamos em relacionamento, fazendo cursos com os maiores experts do mundo nessa área. E por isso fomos capazes de trazer dicas e técnicas que já foram testadas e aprovadas por mais de 100 mil mulheres no exterior e mais de 1.000 mulheres que participam dos nossos treinamentos no Brasil. Pelo fato de nós morarmos na Austrália há mais de 11 anos e falarmos inglês, nós tivemos acesso a muita informação que infelizmente não chega até o Brasil por ser em inglês. E uma vez que tivemos contatos com essas técnicas e segredos incríveis, não pudemos deixar de trazer para todas as mulheres que falam português, pois nós sabemos que isso iria facilitar e transformar a vida de muitas mulheres, assim como já vem acontecendo. Sabendo que as mulheres sofrem tanto na vida amorosa e por saber que a grande maioria das mulheres que falam português não falam inglês, teria sido egoísmo nosso ter aprendido técnicas tão poderosas fora do país e simplesmente não compartilhar isso com você. Nossa missão de vida é ajudar 1 milhão de mulheres que falam português a melhorarem as suas vidas amorosas e por isso nós criamos treinamentos de relacionamento totalmente focados em ajudar mulheres. Nós damos aulas online, já publicamos diversos e-books, temos um canal de YouTube, uma fanpage com mais de 178.500 fãs, além de mais de 25 mil mulheres acompanhando nossas dicas gratuitas por e-mail. O que aprendemos estudando comportamento masculino é que, por incrível que pareça, os homens escondem algo que as mulheres nunca imaginariam. Eles não querem só levar as mulheres para a cama. Na verdade, muitos deles querem relacionamentos sérios, casamento e até mesmo família. Só que eles querem isso com alguém que vale a pena. E descobrimos o real motivo que fazem com que os homens se aproximem de uma mulher e não de outra. E descobrimos também o que você pode dizer para fazer com que ele peça o seu número de telefone e te convide para sair.
Nós descobrimos por que os homens acham algumas mulheres sexy e outras não, e o que faz uma mulher passar de um simples encontro casual e se tornar a mulher dos sonhos dele. Nós aprendemos por que os homens param de chamar a mulher para sair depois de 2 encontros, mesmo que eles tenham se divertido muito juntos. Nós aprendemos também o que faz uma mulher se destacar no meio de tantas outras e se tornar aquele tipo de mulher que os homens descrevem como "essa é pra casar". Nós descobrimos o que transforma um cara que tem fobia de compromisso em um homem que imploraria para uma mulher casar com ele e passar a eternidade juntos. A cada coisa que aprendíamos com os experts de relacionamento, íamos anotando palavra por palavra e era incrível. Cada vez mais ficava claro que a mente masculina seguia um padrão. Quando os homens perdiam interesse nas mulheres, sempre era algo relacionado a algum problema específico na comunicação. E por outro lado, nós também começamos a perceber que eles reagiam com muito entusiasmo às mesmas palavras e frases, além de serem muito receptivos com alguns comportamentos específicos que as mulheres tinham. Era como se existissem palavras mágicas que controlassem a mente masculina, que faziam eles agirem como se estivessem hipnotizados. Aí que tivemos uma grande sacada. Nós poderíamos pegar tudo isso que aprendemos e dar de mão beijada para as mulheres para que elas conseguissem ter o poder de conseguir o homem que elas quisessem. E conforme fomos desenvolvendo nossos primeiros treinamentos para ajudar as mulheres a encontrar, conquistar e manter um relacionamento, percebemos que a grande maioria delas tinham as mesmas perguntas sobre o que dizer para os homens. O que eu devo dizer quando eu conhecer um cara que me interessa? Como eu posso flertar sem assustar ou parecer desesperada? Devo mandar mensagem primeiro ou esperar por ele para entrar em contato comigo? Ele continua a demonstrar interesse, mas ele nunca me chama para sair. O que eu posso fazer? O que eu devo falar em um encontro para fazer ele querer me ver de novo? Como faço para ele assumir um compromisso sério? Que tipo de mensagem devo mandar se ele desaparecer? Eu quero saber o que ele acha sobre casamento e uma família. Qual é a melhor maneira de perguntar isso? Então, depois de anos de aprendizado sobre o comportamento masculino e feminino, nós conseguimos montar um verdadeiro dossiê que explica como uma mulher pode ter poderes mágicos sobre os homens nas situações iniciais mais comuns de um relacionamento. A verdade é que mesmo que os homens e as mulheres queiram as mesmas coisas, conexão, paixão, amor, compromisso e até mesmo casamento e uma família, eles comunicam essas necessidades de uma forma completamente diferente um do outro. Pesquisas científicas afirmam que o cérebro das mulheres e dos homens funcionam de maneiras completamente diferentes, permitindo que as mulheres estejam mais em contato com suas emoções, enquanto os homens processam as informações de uma maneira mais lógica. E daí que veio a maior sacada de todas. Nós tínhamos descoberto quais eram as regras da atração e as palavras que funcionavam como mágica que as mulheres poderiam usar para burlar a parte lógica do cérebro masculino, que é aquela que faz com que eles se afastem, criando bloqueios e sistemas de defesa, não deixando que você chegue até o coração dele. Usando esses segredos, você vai conseguir fazer ele ficar indefeso aos seus poderes. O que nós descobrimos é muito mais poderoso do que controle da mente, é o controle do coração. Então, com todo esse conhecimento em mãos sobre o comportamento masculino e como você pode controlar o coração dele, nós ficamos super determinados a montar um guia essencial que você precisa para conversar com qualquer homem, sem medo do que você vai falar e como falar isso. Nós chamamos de Regras da Atração, que é um guia rápido que trata das principais interações do começo de um relacionamento com frases prontas que comunicam perfeitamente tudo o que você quer falar, de um jeito que os homens não só serão receptivos, mas também indefesos para resistir, e com isso vão querer atender todas as suas necessidades. E o melhor de tudo é que o Regras da Atração não inclui só esse guia de frases mágicas para conseguir o coração dele, mas também vários outros segredos, como por exemplo, onde encontrar um amor que vale a pena e como saber se ele é o cara certo para você. Mas vamos falar mais sobre isso em alguns minutos. Mas e aí, o que aconteceu com a história da Carol e da Thaís? Será que você consegue adivinhar qual das duas ficou com o pretendente? Foi a Carol, que foi muito cuidadosa e se esforçando desde o começo para dizer só as coisas certas e causar a impressão perfeita em André? Ou foi a Thaís, que era completamente despreocupada, sempre dizendo a primeira coisa que vinha à cabeça dela, sem se preocupar como o Rodrigo iria reagir?
A maioria das mulheres acham que foi a Carol que conseguiu, porque tudo o que ela disse pareceu tão bem pensado. Sabendo que os homens surtam facilmente no início de um novo relacionamento, ela estava constantemente atenta para não dizer nada que pudesse assustar André. Mas, para sua surpresa, quem ficou com o cara foi a Thaís. E o motivo pelo qual Thaís conquistou o cara é ainda mais chocante. Mesmo que Carol tivesse dito tudo o que ela pensava que André queria ouvir, depois de comentar que ela saía demais com as suas amigas doidas, André achou que ela não era o tipo de mulher que estava preparada para um relacionamento. E foi isso que fez ele decidir que ela não servia para ele, e por isso não ligou mais para ela. Carol ficou sem chão, com o coração partido e principalmente sem saber o que ela tinha feito de errado. Ela realmente acreditava que estava perto de ficar com o amor da sua vida e por isso tinha se esforçado muito para fazer tudo perfeito. E mesmo assim, depois de todo esse esforço e preocupação, acabou frustrada e teve que voltar a estaca zero, tendo que procurar um novo alguém. Rodrigo, por outro lado, ficou completamente apaixonado por Thaís. A conversa com ela sempre fluía. Ele estava fascinado e completamente viciado nela. Ela sempre sabia exatamente o que dizer para fazer ele se sentir incrível, para atiçar o desejo que ele sentia por ela. Só que sem exagerar. Ela sabia exatamente como comunicar os seus sentimentos e necessidades de uma forma que fazia ela parecer uma mulher de valor aos olhos dele. Ela era tão real, tão autêntica, ela não fazia joguinhos ou ficava analisando demais como tantas outras mulheres que Rodrigo tinha namorado no passado. Ele já não se aguentava mais de vontade de pedir ela em casamento. Mas como isso é possível, você deve estar se perguntando. A Carol era quem era cuidadosa e que planejava tudo em detalhes. Ela que estava focada em dizer tudo certo. E a Thaís foi quem sempre falou no improviso. Ela até falou sobre os seus sentimentos. Exatamente o que normalmente faz um homem se assustar e se afastar. Mas isso não vai contra tudo o que você já aprendeu? Na verdade não, como você pode ver. Você lembra que há um tempo atrás nós dissemos que a razão pela qual Thaís conseguiu ficar com o cara era a parte mais chocante? Aqui está o porquê. Vamos analisar a situação da Carol. Ela achava que estava controlando o rumo do seu relacionamento com André, dizendo a coisa perfeita em todos os momentos. Mas ela estava fazendo tudo errado. Todo o estresse, preocupação e toda aquela análise antes de falar as coisas era inútil. Ficar pensando no que ele queria ouvir estava deixando ela doida. Ela estava tentando conciliar todos os conselhos que ela aprendeu nas revistas e nos programas de TV para responder tudo da melhor maneira possível, o que só deixou ela ainda mais confusa, perturbada e completamente exausta. Pelo fato de que homens e mulheres se comunicam de uma maneira tão diferente, nada que Carol pensasse sozinha poderia conectar ao coração de André. Mas não é culpa dela. Ela não é um homem. Não importa o quanto ela tentava controlar a conversa, ela não sabia como dizer as coisas certas para chegar ao coração dele. Thaís, por outro lado, era quem estava realmente no controle. Ela tinha uma arma secreta que garantiu seu sucesso com qualquer homem que ela escolhesse. Lembra que nós mencionamos do poder das regras da atração? Thaís tinha tido acesso a essas informações e, utilizando isso com calma e confiança com Rodrigo, ela fez com que ele se apaixonasse loucamente por ela e quisesse passar o resto de sua vida juntos. Você notou a diferença? Thaís poderia simplesmente dizer a primeira coisa que lhe vinha à mente, porque ela sabia com certeza que era a coisa certa a se dizer para obter o resultado que ela queria. Para Rodrigo, pode ter parecido que ela estava falando sem ter pensado naquilo antes, mas ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Uma vez que Thaís adquiriu as regras da atração, alguma coisa clicou e fez sentido na cabeça dela. Agora, ela não tem que pensar demais nas coisas ou se esforçar demais como a Carol fazia, pois Thaís já estava funcionando no piloto automático. Graças às regras da atração e às frases e palavras que funcionam como mágica, ela nunca mais teve que se preocupar com o que ela tinha que dizer. Thaís não precisava pedir ajuda às suas amigas para responder as mensagens de Rodrigo, porque ela tinha acesso às frases prontas para usar com ele, que já foram provadas que funcionavam por experts de relacionamento, que dá para simplesmente copiar e colar, e já funcionaram milhares de vezes com outras mulheres para conseguir manter os pretendentes interessadas. E o mais incrível é que depois que Thaís encontrou essas informações, são as amigas dela que pedem conselho a ela. Thaís pode falar o que pensa e expressar os seus sentimentos, porque ela sabia exatamente como fazer isso de uma forma de alto valor que contornava o cérebro lógico de Rodrigo, indo direto para o coração dele, deixando ele indefeso, não conseguindo resistir a ela. Agora você pode se surpreender ao saber que Thaís, na verdade, não é naturalmente uma pessoa despreocupada. Se ela pensar demais, ela acaba se preocupando tanto quanto Carol. O que parecia ser um comportamento natural dela, não era.
Ela conseguia fazer aquilo porque ela tinha acesso ao roteiro e às palavras certas para as situações principais. A ironia aqui é que por ter essa informação, Thais finalmente foi capaz de relaxar, ser ela mesma, apreciar o processo e ainda conquistar o rapaz. Então, se você também está pronta para conquistar o homem dos seus sonhos, sabendo o que dizer nas principais situações, se você quiser parar de se preocupar sobre o que dizer para ele e fazer a sua cabeça funcionar no piloto automático, sabendo exatamente a coisa certa a dizer nos momentos mais críticos para obter o resultado que você quiser, nós temos uma notícia incrível para você. Hoje mesmo nós podemos te entregar essas informações poderosas que já foram comprovadas por milhares de mulheres ao redor do mundo e que você finalmente encontrou. Nós desenvolvemos um guia rápido com frases e palavras que você pode usar nas principais situações que você passa com um homem no início de uma relação e quando você acaba de conhecê-lo, para derreter o coração dele, desbloquear o que ele está pensando e fazer com que ele queira você para sempre. As Regras da Atração é uma coletânea de ferramentas incluindo e-books, vídeos e áudios para você conseguir chegar até o coração do homem, fazendo com que ele não resista e acabe fazendo exatamente o que você quiser. Pense nisso como um verdadeiro trunfo que você vai ter na manga e que as outras mulheres simplesmente não têm. Aqui estão algumas coisas incríveis que você vai aprender. Os segredos da linguagem corporal e como fazer os homens chegarem em você quando você quiser. Você vai saber exatamente como começar a falar com um cara que realmente te interessa da melhor maneira possível e sem nenhum risco de rejeição. Nós sabemos que todas as mulheres hoje em dia têm interesse em encontrar pessoas online e por isso também fizemos um roteiro com frases prontas de como chegar em um homem através de redes sociais sem parecer desesperada. Você conheceu alguém legal e quer que ele pegue o seu número de telefone? Sem problema. Também vamos te dar 4 maneiras por escrito de como fazer a mágica acontecer. Você está nervosa com o seu primeiro encontro com um novo alguém? Não fique. Nós vamos te preparar para isso, te ensinando o que dizer com antecedência, para que pareça que você é super espontânea e tem uma ótima conversa. Além de te ensinar o que não dizer e mais 5 questões chaves que, se por acaso ele perguntar, você já vai saber o que responder. Ele vai achar que você é a mulher mais fascinante que ele já conheceu e vai implorar para te levar para sair de novo porque ele amou conversar com você. Você está interessada no seu colega de trabalho? Sem problema. Nós sabemos que paquerar num ambiente profissional nunca é uma tarefa simples. E é complicado driblar o fato de que vocês são colegas de trabalho. Mas vamos te mostrar uma maneira sutil e divertida de dar a entender que você tem interesse nele, sem que você precise fazer nenhuma loucura. Isso vai deixar ele doido para querer te conquistar. Você está saindo com um homem e quer mandar uma mensagem legal fazendo ele ficar intrigado e assim fazer com que ele não consiga parar de pensar em você? Tudo bem. Vamos te dar 3 mensagens de texto para você copiar e colar que vão te ajudar a demonstrar ao cara que ele está nos seus pensamentos e vão fazer com que ele fique ainda mais atraído por você. Você também vai amar as mensagens que preparamos para você usar com aquele tipo de cara que só te liga à tarde da noite querendo sexo. Se você já cansou e quer mais do que isso, você vai poder copiar e colar essa resposta e mandar para ele. Isso vai fazer você se tornar uma mulher de valor aos olhos dele, fazendo com que ele te respeite muito mais do que antes. Usando essa mensagem, ele vai parar de te tratar como um objeto e começar a te tratar como uma rainha. Alguns caras gostam de esquentar a coisa muito rápido, né? Talvez ele não seja um pervertido, mas ele deixa a testosterona subir rápido demais na sua cabeça e começa a te mandar mensagens explicitamente sexuais. Se você quer algo a mais do que apenas diversão casual, você precisa saber apagar o fogo dele, mas de uma maneira que não seja como jogar um balde de água fria. E existem algumas respostas que você pode dar nesse caso, e a boa notícia é que essas respostas também estão nas regras da atração. Sabe aquele tipo de cara que te liga ou manda uma mensagem do nada te convidando para fazer alguma coisa super em cima da hora? Parece até tiração de sarro. Ele te liga com alguma desculpa esfarrapada de que não anda com muito tempo e o único momento livre dele, ele escolheu sair com você. Pois é, minha amiga, isso também tem jeito. Você também vai ter acesso a 5 respostas que você pode dar a ele para que ele não faça mais isso e marque com antecedência. Mas pode ficar tranquila, é algo com muita classe e que te coloca numa posição de controle total da situação. Você também vai aprender as 5 frases poderosas para você não ser só mais um caso na vida dele, e sim alguém que ele queira ter ao lado para a vida inteira. As regras da atração incluem um guia rápido por escrito com frases poderosas para você copiar e usar hoje mesmo em todas essas situações que mencionamos até agora, para fazer qualquer um ficar obcecado por você
e só você. As mulheres que tiverem essas informações terão uma vantagem desleal sobre os homens e até mesmo sobre as outras mulheres. Todo esse material que vamos compartilhar com você é tão poderoso que você tem que nos prometer que você não vai usar isso para manipular os homens, mas sim para conquistar a vida amorosa dos seus sonhos. E aí, já está pronta para dominar totalmente a linguagem dos homens? Você está pronta para finalmente dominar as regras da atração e as frases poderosas que vão fazer os homens caírem aos seus pés para falar com você, te levar para sair e te tratar como uma princesa? Você está pronta para aquele cara especial olhar dentro dos seus olhos e te falar: eu não consigo mais viver nem um minuto sem você. Casa comigo para você me fazer o homem mais feliz desse mundo? Por acaso isso é algo que você deseja? Se você assistiu esse vídeo até agora, com certeza a resposta é sim. Mas e aí? Quanto vale para você essas informações tão preciosas capazes de transformar a sua vida para melhor? Primeiro de tudo, pense no dinheiro que você já desperdiçou tentando ficar perfeita para ele. Dietas, mensalidade de academia, manicures, pedicures, maquiagem, arrumando o cabelo e comprando a roupa perfeita para cada novo encontro. Se você é como a maioria das mulheres, você gasta no mínimo R$3.000 por ano nessas coisas superficiais, quando na verdade nenhuma delas realmente importam se você não souber o que falar para se conectar ao coração de um homem. Algumas gastam milhares de reais em terapias, torcendo para que consigam descobrir o que vem fazendo de errado e por que continuam solteiras. Não nos leve a mal. Isso pode sim te ajudar a melhorar o seu lado emocional, mas por acaso isso te ajudou a encontrar e conquistar um relacionamento sério com um homem dos seus sonhos? Definitivamente não. E isso porque a sua terapeuta também não conhece as regras da atração e as palavras corretas para conseguir chegar ao coração dos homens. E não esqueça do maior custo de todos, o seu tempo. Pense em todos os meses ou até mesmo anos que você desperdiçou com encontros que não deram em nada, terminando com parceiros, saindo com outros, tendo desilusões amorosas, frustrações, quebrando a cara e sempre imaginando o que você poderia ter feito de diferente. Levando em consideração que As Regras da Atração é um programa feito para você saber exatamente como se comunicar com os homens nas situações iniciais para fazer com que ele se sinta atraído por você, te chame para sair, te trate como uma princesa e ainda queira assumir um relacionamento sério, eu te pergunto, quanto que tudo isso vale para você? Nós perguntamos para as participantes dos nossos treinamentos e elas disseram que essas informações facilmente valeriam no mínimo R$397 por ser algo que realmente mudaria o rumo da vida de qualquer uma. Nós também perguntamos aos nossos mentores qual seria o mínimo que poderíamos cobrar e eles responderam que não poderia ser menos que R$199. Mesmo assim, ainda não estávamos felizes com esse número, pois nós queríamos que o maior número de mulheres possível tivessem acesso a esse material incrível. Nós não poderíamos deixar que isso atrapalhasse a nossa missão de vida de ajudar. E é exatamente por isso que hoje você não vai pagar R$199 por isso, e nem R$99. Hoje, você vai poder ter acesso às regras da atração e às frases mágicas pelo ridículo investimento de R$79. Pois é, não estamos brincando. Cada uma dessas técnicas vai realmente mudar a sua vida. Então seria loucura você não aproveitar disso, enquanto ainda estamos fazendo por esse preço. Tudo que você precisa fazer para ter acesso a tudo isso é clicar no botão abaixo do vídeo. E como se isso não fosse incrível o suficiente, nós sempre gostamos de entregar muito mais do que nós prometemos, pois somos 100% comprometidos com a nossa missão de vida de ajudar pessoas. Por um tempo limitado, nós vamos incluir também 11 bônus espetaculares como presente para você. Presente número 1. Os 5 elogios que irão deixar ele viciado em você. Um guia poderoso onde revelamos os 5 elogios mais importantes e raramente usados que qualquer homem, quando ouvir, vai ficar viciado em você para a vida inteira. Isso vale no mínimo R$29,90, mas para você vai ser totalmente de graça. Presente número 2. Como saber se vale a pena sair com ele em 5 minutos pelo telefone. Você já saiu com alguém tão chato que se arrependeu perdidamente? Então pare de desperdiçar o seu tempo com quem não vale a pena e use o nosso guia rápido para saber se vale a pena sair com ele ou não. Com algumas perguntas reveladoras, você vai conseguir descobrir se ele é o tipo de cara que você está procurando e não perder o seu tempo com homens que não valem a pena. Não dá para colocar um preço no tempo que você vai economizar, mas essas dicas custariam no mínimo R$49, mas para você sairá totalmente de graça.
Presente número 3, as 10 mensagens de texto essenciais para enviar para os homens. Um guia rápido com as 10 mensagens mais eficientes para mandar para qualquer homem em vários tipos de situações que você pode imprimir e manter na sua bolsa. Nele, também incluímos algumas outras situações da vida real que normalmente a maioria das mulheres tem dificuldade e como responder de um jeito que vai fazer você se sobressair aos olhos dele. Você pode usar essas mensagens hoje mesmo e ver o resultado. Esse guia sozinho custaria em torno de R$ 35, mas você também vai estar levando isso sem pagar nada por ele. Presente número 4. O Guia à Linguagem do Desejo. É crucial criar tensão sexual entre você e o homem que você tem interesse se você quiser que ele fique completamente viciado em você. Caso contrário, você vai arrumar vários amigos, mas nunca um amor. Nesse guia, vamos te explicar exatamente que tipo de linguagem usar para não cair na categoria só amizade. Se você usar uma das frases que vamos te dar nesse guia hoje à noite, você vai ficar chocada com os resultados. Ele sozinho vale R$ 27,97, mas você também vai ganhar isso de graça. Presente número 5, o livro digital mais audiobook Como Entender os Homens. O nosso best-seller com quase 2.000 cópias vendidas especialmente para você. Um guia que sem dúvida é a grande solução para acabar com toda essa confusão que existe entre homens e mulheres. Esse e-book vai revelar o que os homens realmente querem e a grande verdade que eles não querem que você saiba. Pois é, existe algo que eles não falam para ninguém. Nesse guia, você vai aprender como lidar com seus impulsos que ficam arruinando os seus relacionamentos e também quais são os comportamentos que devem ser evitados para você conseguir passar dos primeiros encontros e como lidar com a carência para que isso não atrapalhe na hora da conquista. E para fechar com chave de ouro, você também vai aprender os 3 elementos que transformam você em uma mulher com quem ele queira ter algo mais sério. E o melhor, se você não tiver tempo de ler o e-book, você pode ouvir o audiobook aonde você quiser. Isso vale no mínimo R$ 17, mas esse é outro presente gratuito nosso para você. Presente número 6, o livro digital mais audiobook, 7 maneiras surpreendentes de encontrar um namorado. Pois existem sim maneiras que você nunca imaginou antes de encontrar uma pessoa que vale a pena. E esse também inclui o audiobook, que você pode ouvir onde quiser. Presente número 7, o livro digital 15 dicas para superar uma desilusão amorosa e parar de sofrer. Pois a gente sabe que o fim de um relacionamento pode nos marcar para o resto da vida se não soubermos como lidar com isso. Presente número 8, o livro digital 23 maiores erros que as mulheres cometem na vida amorosa. Através da nossa experiência ajudando tantas mulheres, nós fizemos uma coletânea dos 23 erros mais comuns que as mulheres cometem que afastam cada vez mais as possibilidades de serem felizes no amor. E não poderíamos deixar de compartilhar isso com você e te alertar para que você não cometa esses erros. Presente número 9, o livro digital 81 perguntas para descobrir se ele é o homem ideal. Pois nos dias de hoje a coisa que menos temos é tempo. Então precisamos ser capazes de analisar rapidamente se ele é a pessoa certa ou não. Assim você não perde seu tempo com quem não vale a pena. Presente número 10, o livro digital 7 dicas para manter a paz no relacionamento. Pois para ser capaz de manter um relacionamento saudável, é essencial que você saiba técnicas para não causar conflitos desnecessários. E nós ficamos muito empolgados em te dar esse último presente. Hoje, nós vamos te fazer um grande favor e te dar acesso ao nosso primeiro módulo do nosso curso avançado Segredos da Atração, com 6 videoaulas que ensinam toda a base essencial para você conseguir encontrar e conquistar o homem que você quiser, totalmente de graça. O guia Regras da Atração sobre como falar com os homens te dá as ferramentas para se comunicar com o sexo oposto de uma maneira eficiente para que você consiga o resultado que você almeja. O primeiro módulo do nosso curso avançado Segredos da Atração vai te guiar no próximo passo do que fazer para conseguir que essa relação dure. Só esse presente vale mais do que o pequeno investimento que você vai fazer. Vale no mínimo R$ 97 para você ter uma ideia. E isso vai revolucionar a sua vida amorosa de uma maneira que você nunca imaginou que fosse possível. E pode ficar tranquila, nós acreditamos tanto nos resultados que esse conteúdo vai te proporcionar que vamos te dar uma garantia incondicional de 30 dias. Se por algum motivo você não gostar, é só nos mandar um e-mail que vamos te devolver cada centavo do seu dinheiro, sem fazer nenhuma pergunta e sem burocracia. E ainda vamos continuar amigos. Ou seja, a responsabilidade é toda nossa, sem risco nenhum da sua parte. Pode aproveitar por 30 dias. Caso não gostar, é só pedir o seu dinheiro de volta. Você vai ganhar R$ 399 só em bônus.
Então vai lá, para ganhar todos esses bônus incríveis, mais as regras da atração, que vai fazer com que os homens caiam aos seus pés. É só clicar no botão abaixo que você vai cair em uma página de compra 100% segura, então pode colocar as informações de pagamento sem medo. O nome do produto não vai aparecer na fatura do seu cartão, somente o nome do método de pagamento, que nesse caso vai aparecer como Bcash ou Hotmart, que são as maiores e mais confiáveis plataformas de pagamento online do Brasil, e PayPal, caso você esteja fora do Brasil, que também é o método de pagamento mais seguro e confiável ao redor do mundo. Então vai lá, clica no botão de compra e tenha acesso agora mesmo. Assim que você efetuar a compra, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso à plataforma das regras da atração, onde você vai poder fazer o download de todos os e-books, guias, áudios e assistir às videoaulas. Tenha certeza que você colocou o seu e-mail principal na hora da compra, pois todos os dados de acesso ao curso serão enviados para esse e-mail. Se você ainda está em cima do muro, queremos te perguntar o seguinte: quantas oportunidades você já deixou passar com os homens porque você não sabia o que falar? 1, 2, 20? Mais do que isso? Pense no impacto que isso causou nas suas chances de ser feliz e de criar um relacionamento longo e duradouro com o homem dos seus sonhos. Não ter as habilidades certas para se comunicar foi o motivo que fez com que você perdesse chances incríveis para falar com aquele homem lindo que você ficou olhando a noite inteira. E depois ficou pensando: será que era o homem da minha vida e eu deixei escapar? não saber o que falar foi o motivo pelo qual muitos dos homens que você conheceu acabou não dando em nada e eles simplesmente sumiram e você ficou triste, desiludida, pensando: o que será que eu fiz de errado dessa vez? não saber se comunicar com o sexo oposto foi o motivo pelo qual, mesmo você se esforçando e investindo todo o seu tempo e energia com o cara que você estava saindo, as coisas nunca deram certo e você não conseguiu fazer com que ele assumisse um compromisso sério com você e tudo desmoronava antes mesmo de começar. E você ficava sempre imaginando como é que você se deixou desperdiçar tantos meses ou até anos da sua vida nessa relação que não deu em nada. Se você não se der essa chance de aprender a se comunicar melhor com os homens e ter acesso a algo que vai te guiar nessa caminhada tão importante, você vai ter os mesmos resultados que você teve antes. Então, você tem que se perguntar: vale a pena sofrer tudo de novo e ignorar essa chance única? Vale a pena ficar estressada e confusa sem saber o que responder quando ele enviar mensagem para não estragar tudo? Pois é, então agora você tem duas escolhas. Primeira, você pode escolher o caminho que Carol tomou. Fechar essa página agora, fingir que você nunca ouviu falar das regras da atração e seguir sozinha, esperando que um dia você descubra exatamente o que falar na hora certa para conseguir o coração do homem dos seus sonhos. Mas como nós três sabemos, porque homens e mulheres pensam de maneiras completamente diferentes, mesmo tentando acertar, você vai errar, pois você não sabe como se comunicar de uma maneira que vai fazer ele agir como você quiser. Aí você vai ficar triste, sozinha, confusa e se culpando por não ter escolhido o caminho mais fácil que está sendo entregue de mão beijada para você agora mesmo. Ou, segunda escolha, você pode escolher o caminho mais fácil e garantido em direção à vida amorosa dos seus sonhos, clicando no botão abaixo do vídeo e facilitando a sua vida de uma vez por todas. Aí, como Thaís, você finalmente vai poder relaxar e se tornar uma expert em comunicação com o sexo oposto, para fazer com que eles façam tudo o que você quiser e caiam aos seus pés. E essa segunda opção não tenha absolutamente nenhum risco, pois você tem uma garantia incondicional de 30 dias para você testar o quanto rápido tudo isso vai funcionar para você. Então, por que você levaria em consideração tentar fazer tudo isso sozinha quando estamos oferecendo uma maneira muito mais simples de melhorar a sua vida amorosa e conseguir os resultados que você vem querendo há tanto tempo? Tudo que você precisa fazer é clicar no botão aqui abaixo do vídeo e tomar a decisão que você vem protelando até agora. Nos vemos dentro do curso. Você ainda tá aí? Isso provavelmente quer dizer que você ainda tem dúvidas. Sem problema. Vamos responder as perguntas mais frequentes sobre as regras da atração. Quando você vai receber o acesso? Imediatamente, assim que você efetuar a compra e receber a confirmação do pagamento no seu e-mail. Os dados de acesso serão enviados automaticamente para você. É só registrar o seu e-mail principal na hora da compra. A compra é segura? É 100% segura. Usamos as plataformas de pagamento mais seguras do Brasil e do mundo. E se eu tiver alguma pergunta sobre a minha compra? É só enviar um e-mail para o nosso suporte no e-mail contato,
@mulheresqueconquistam.com.br, que vamos te ajudar o mais rápido possível. Pode ficar tranquila. É fácil acessar o curso? Muito fácil. Se você sabe acessar o seu e-mail e o seu Facebook, então você não vai ter problemas para acessar o curso. É realmente simples. Qualquer outra pergunta é só nos enviar um e-mail para contato@mulheresqueconquistam.com.br, que vamos te auxiliar e matar todas as suas dúvidas para que você não perca essa oportunidade de mudar o rumo da sua vida. Bom, estamos muito felizes que você tenha ficado com a gente até o final do vídeo. Isso nos mostra o quanto esse conteúdo é importante para você. Então, se você ainda estiver em dúvida se você deve adquirir as regras da atração, o que você está esperando? Se dê essa chance, aproveite por 30 dias e se não for tudo o que nós prometemos, é só pedir o seu dinheiro de volta que vamos te devolver cada centavo. E nós podemos te dar essa garantia, pois a gente sabe que o que a gente ensina realmente funciona. Nós temos consciência do poder de mudar vidas que essas informações têm e já vimos diante dos nossos olhos a vida de milhares de mulheres mudando para muito melhor. Agora chegou a sua vez. Clique no botão abaixo e nos vemos dentro do curso em alguns minutos.